Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. Olá para você que nos acompanha aí do outro lado, estamos com mais um Ineditados, Conversas para Além do Livro, aqui na UniFM 107.9. Nos siga nas nossas redes sociais, @editora UFSM, @livraria e grife UFSM, @radios UFSM, @ineditados podcast. Eu sou Jéssica Dalcin, para conversar hoje com duas pessoas que já estiveram aqui conosco anteriormente. Professor Odailson Berté, que vai falar sobre o seu mais novo lançamento, Filosofazer Contempop, e a exposição que tem origem nesse livro, mas que também é um evento por si só. E a professora Marilda de Oliveira, que já esteve aqui conosco também, que assinou a curadoria da exposição. Nossos parceiros aqui já da editora de longa data, sejam muito bem-vindos. Vamos começar com a professora Marilda. Obrigada, Jéssica. Boa tarde a todos e todas. É uma alegria voltar a esse espaço aqui, né? E conversar contigo. Que bom. Professora Marilda, conta pra gente como é que... Bom, tu já falou em outros episódios aqui um pouco da tua história, né? Junto da nossa instituição. Mas fala um pouco dessa parceria com o professor Odailson. Como é que se deu esse encontro, que ele pincelou um pouquinho no episódio que a gente falou sobre colecionismo, né? Mas hoje tu conta o teu lado da história. Vou contar o que os ouvintes não sabem, então. Eu conheço o professor Odailson há vários anos, não saberia dizer quantos, mas são muitos. E sou uma admiradora do trabalho dele, de longa data. Não quero me equivocar, mas acredito que o nosso primeiro encontro tenha sido virtual. Odailson em Goiânia e eu em Santa Maria, por meio da banca de doutorado dele, que a professora Irene Tourinho, na época docente, né, do PPG de lá, me convidou. Então, lembro muito do convite dela, que foi um convite para participar de um trabalho que eu ia gostar muito, né? Foi o que ela me disse, tem tudo a ver com o que tu pesquisa. E realmente, assim, foi um encontro, né, maravilhoso com o trabalho e com os estudos do professor Odailson, e desde então, né, nós seguimos conversando, fazendo trabalhos juntos. Quando ele passou na UFSM, eu recebi aqui, né, com muita alegria, e sempre estamos agenciando alguma coisa, né? Dessa vez foi a exposição, mas já fizemos outras coisas juntos também. O professor Odailson é um grande colaborador também da revista do LAVE, né? Uma revista que nós temos no Centro de Educação, e ele também sempre colabora, né, com todos os pareceres que a gente pede. Então, é uma parceria bem, bem diversa, digamos assim, né, de trabalho. E produtiva, né? E produtiva. Professor Oda, seja muito bem-vindo. Obrigado, Jéssica. É um prazer estar aqui contigo de novo e compartilhando os nossos fazeres com vocês, rádio ouvintes, e hoje aqui na prazerosa presença da Marilda. Obrigada. Conta um pouco agora do livro, né? A gente começa então falando no livro, no lançamento, e vai para a exposição, mas temos tempo. Claro, com prazer. Então, o livro Filosofazer Contempop, ele tem as suas sementes básicas, digamos assim, lá na pesquisa do doutorado, que a Marilda também conhecia, onde já 3 mulheres atravessavam a minha pesquisa: a Frida Kahlo, a cantora Madonna e a coreógrafa Pina Bausch, atravessavam essa busca aí de um método de criação e ensino de dança através de imagens. Então, nesse cruzamento entre dança e cultura visual. E desde então isso foi se aprofundando, se expandindo, se desdobrando em vários fazeres, até chegar aqui na Universidade Federal de Santa Maria. Aí já vão 10 anos, né, de trabalho aqui. E nesse momento, em 2015, saiu o Dança Contempop, que foi o resultado da pesquisa de doutorado, e 10 anos depois, então, vem o Filosofazer Contempop, né, que aprofunda um pouco esse neologismo Contempop, que é um contemporâneo, um olhar contemporâneo para a cultura pop,
ou seja, por todos esses artefatos culturais produzidos pela mídia e que derivam da mídia, né, se tornando produtos vendáveis e compráveis e consumíveis, e que, para além disso, influenciam e constroem as subjetividades. Então é aí que vem as 5 mulheres que agora fazem parte desse livro, que funcionam como portas de entrada para a cultura pop dos anos 80, que é o meu contexto infanto-juvenil, onde eu formo aí as primeiras bases da minha subjetividade. Então, essas 5 mulheres dão a ver esse contexto cultural que me formou. Então, o livro é um pouco isso. E faz, eu acho, um link com o episódio sobre colecionismo, em que a gente só tangenciou alguns assuntos, né? Tu tem graduação também em filosofia, né? Como é que a filosofia é muito relacionada ao pensar, a dança, o corpo, né? Como é que tu acha que o teu olhar filosófico impacta o teu olhar de percepção da dança e da corporeidade e dessa expressão, né? Penso que tudo que eu tenho pesquisado e construído, né, ao longo desses anos, meio que surge para preencher umas lacunas que eu trago desde o contexto infanto-juvenil, questões, perguntas que foram surgindo, especialmente perguntas do período da graduação em filosofia, que para mim era muito elucubrativa. Eu puxo isso porque é filosofazer, né? Exatamente, Então... exatamente. E nesse contexto de uma filosofia bastante abstrata, também havia entre nós estudantes uma reivindicação de uma filosofia que olhasse para a praticidade da vida, né? E tem alguns filósofos que pensavam assim, o Gramsci, o latino-americano, que agora me fugiu o nome, mexicano, daqui a pouco surge o nome dele. O Canclini, Nestor Garcia, e mais um senhorzinho já, depois vem o nome dele. Todos eles pensavam nessa perspectiva de uma filosofia prática, né? E aí o nome da revista filosófica acadêmica que a gente tinha no Instituto era Filosofazer. Então desde lá vem essa palavra, essa ideia, esse ideário, né, que movia os nossos sonhos juvenis naquele período da graduação. E isso, de alguma maneira, cruzou todo o meu estudo, né, buscando filósofos que tratassem das questões vivenciais e também das questões do corpo, né, que eram questões lacunas para mim muito grandes naquele período da filosofia. E isso tudo foi me levando para esse lugar da dança como um lugar concreto para as questões do corpo, para um filosofar a partir do corpo, né, expressar o que se pensa, o que se sente a partir do corpo. E isso foi tudo se cruzando aí de pensar uma filosofia que é feita a partir daquilo que você vive, né? E nesse caso, a partir do colecionismo, né, dessa predileção por imagens, então surge esse filosofazer, a filosofia que nasce disso. E uma filosofia que ajuda a gente a ir, pelo menos no meu caso, né, e aí eu compartilho, isso não fica só em torno da minha vida, eu amplio as questões, porque eu penso que quando tu leva uma pesquisa adiante, a tua história de vida ela tem que ser um sinalizador para outras histórias de vida e para um contexto sociocultural mais amplo, né? Então, esse filosofazer que faz você olhar para as suas predileções e se questionar a respeito disso. Até que ponto isso te alenta ou te aliena? Até que ponto isso te impele a ser, a fazer coisas, ou te impede de fazer ou ser, né? Então, essa filosofia que vai trazer esse E eu complementaria, né, quando fiz a leitura do livro, né, em primeira mão, tive essa possibilidade, esse privilégio, né, a gente poderia dizer, que é um pensar e escrever em meio à vida, porque é isso que fica muito forte, assim, né, no livro. É um pensar e escrever em meio a tudo que acontece na vida, né? Não é distante da vida, separado da vida. É em meio à vida, né? Então, acho que isso é muito evidente, assim, na forma com que tu trabalhas também, né? Os outros livros também é isso, também são assim, né? A gente, lá na educação, a gente estuda um autor chamado Guy Ferry e tem o conceito dele de dispositivo. Que é isso? Quando a gente pensa as coisas de uma maneira educativa ou pedagógica, tudo, claro que daí ele trabalha, né? O que é esse tudo? Mas com o olhar filosófico ou o olhar pedagógico, tudo pode servir como um motor
um pano de fundo para que aquela temática vire um momento de reflexão. Impulsiona, né? Na vida do sujeito, tanto na vida de quem propõe, né, no caso da obra, como da pessoa que se abre para uma leitura, se colocando nesse papel de alguém que reflete junto, né? Então, eu penso que porque ficou um livro robusto, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, mas eu imagino que quase 400 páginas, 500 páginas. 460 páginas, então. E por isso mesmo, como traz essas 5 figuras, e o momento, são figuras femininas, né? Mas o momento próprio de cada uma, a gente também já falou um pouquinho disso, mas aqui dá para dissecar mais, a questão da arquetipia, quer dizer, o que essas figuras me evocam. E na minha vida, quem são essas figuras? Não é? De fazer o paralelo e entender que o Dailson está contando aqui uma visão dele, mas está trazendo posições e argumentos que fundamentam todo um momento histórico, um momento de vida, né? E que talvez nas nossas vivências pessoais sejam deslocados. Mas né? A gente, durante a leitura, né, falando de uma sensação que eu tive, assim, a gente se coloca muito junto no livro, né? Porque nos oportuniza a lembrar passagens das nossas vidas. Todo mundo viveu aquilo em alguma medida, Exato. De alguma forma, né? Então, a gente lendo, a gente começa também a pensar, né? Eu também estava aí, eu também lembro desse dia, né? Então, isso é muito bacana, assim, né? E sem falar que a década de 80 a gente foi um privilégio, né? Foi muito forte para todos nós, né? Que tivemos a oportunidade de viver essa década. Então, acho que o livro privilegia muito isso, né? Todo esse momento político, todo esse momento estético, né? Nós temos uma estética incrível nos anos 80. Então, acho que ele soube articular isso muito bem, assim, né? E eu percebo que midiaticamente temos agora outros reviveres dos anos 1980, muito mais do que os 1990. É muito curioso isso, né? Eu tenho uma filha de 21 anos, então quando ela percebe a estética, né, por exemplo, Stranger Things, né, e outros similares, ela faz essa relação, ela diz, nossa, parece que a gente pula dos 80 para os 2000 e o 90 fica parece que a primeira metade do 90 puxa para os 80 e a segunda metade do 90 já está numa perspectiva meio futurista e tal, querendo ser 2000. E realmente, né, a gente tem, é muito marcante a estética oitentista. E dentro dessa perspectiva da tua curadoria, como é que foi se intrometer assim, com o melhor dos sentidos, né? com esse privilégio, porque assim, o professor Odailson se mostrando, né? Na sua pessoalidade, na sua intimidade, aí ele te convida. Acho que fui eu que me convidei. Primeira vez que eu visitei a casa do Dailson, também já faz bastante tempo, eu fiquei muito fascinada, né, com todos esses objetos que ele coleciona, que são muitos mesmo. E eu lembro que eu comentei assim, nossa, isso aqui dava uma exposição, né? E era uma outra casa, não é a casa atual que ele mora, era uma outra casa. E acho que é nobre, né, mostrar um pouco desse colecionismo, porque certamente as pessoas que visitam a exposição, elas também, né, conseguem estabelecer relações com esses objetos, discos, revistas, bonecas, né, todos esses elementos que a exposição, né, acolhe e mostra. Então, nós conversando um dia, bem depois disso, e ele começou a gestar essa ideia, né? E me perguntou, tu não toparia de fazer isso comigo? Eu disse, super topo, né? Eu adoraria pensar junto e, enfim, escolher, né, esses elementos. E a gente foi compondo junto, assim.
professor Odailson. Vamos ver qual é a versão dele. Nós temos... bom, a professora Marilda é nossa parceira ali na editora também, né, de longa data. E sempre, em certa medida, é curadora também, né, dos nossos títulos, em virtude de participar do conselho muito, muito ativamente. E dentro da tua parceria conosco também, ali na editora também, né? Já foi nosso conselheiro durante bastante tempo. Como é que essa visão pode se coadunar nessa escolha, né? Porque uma coisa também é analisar a obra de um terceiro, né? E outra é tu escolher dentro daquela miríade de opções o que te representa mais, ou o que vai ser eleito para simbolizar aquilo que está nas páginas, né? Como é que foi são decisões, né? Sim. Quando eu comecei a estruturar e pensar sobre esse contexto dos anos 80 para escrever o livro, a primeira constatação foi me dar conta que as minhas principais influências eram imagens femininas, mulheres do meu cotidiano e mulheres que eu via na televisão, que era o principal meio de difusão dessas questões midiáticas na época, né? E aí começa com a minha mãe, é a primeira referência feminina, a apresentadora Xuxa, a boneca Barbie, a cantora Madonna e a personagem de novela Ana Raio. E aí, até no começo, a ideia era chamar esse escrito, essa pesquisa, de As Mulheres que Me Fizeram Homem, né? Porque, de fato, é isso. Eu me entendo, nesse processo de pesquisa, uma masculinidade construída por feminilidades, né? Claro que vários homens tiveram influência na minha vida também. Mas, se eu for pensar assim, nos valores, nas escolhas, valores de vida e nas escolhas que eu fui fazendo, foi muito determinado por imagens femininas, né? E até hoje. Não à toa, eu convido uma mulher para fazer a curadoria, convido uma mulher para fazer o prefácio, porque me interessava também esse olhar feminino sobre essa construção masculina a partir de imagens femininas. Para não parecer para não ficar num devaneio meu, né? O que outras mulheres pensam sobre isso também. Então isso para mim foi bem importante desde o início. E quando a Marilda aceita, o desafio da gente pensar a exposição era justamente me ajudar, que é o trabalho da curadoria, fazer as escolhas, dar uma ordenação para isso e criar um argumento que ordene esses elementos a serem expostos. E também isso de escolher o que dentro daquele tanto de coisas. Porque se fosse por mim, eu botaria tudo. E põe tanto, porque é muito. Então, acho que a Marilda teve esse olhar super cuidadoso, assim, de articular um discurso, uma reflexão a partir dessas visualidades, né? E a exposição é interessante, ela transcende o livro, porque ela tem muitos elementos que nem estão na pesquisa. Como, por exemplo, todo aquele conjunto de figurinos da telenovela Ana Raiz a Trovão, que surgiu agora, poucos meses antes da exposição, que nem tinham feito parte da pesquisa. Exato. Então, o processo de fazer a exposição foi surpreendente, transformador para mim também, e muito emocionante, de ver como o universo foi colocando coisas no caminho e tudo foi dando certo, assim. E o quanto o vestuário, né, Oda, quanto o vestuário impactou também a forma como a gente teve que reorganizar, né, os elementos na sala expositiva, né, porque eles são muito fortes. O vestuário na exposição é muito forte, né. Então, eu acho que eu concordo muito com isso, assim, né, ampliou o livro, pensou outras coisas para além do livro, né. Exato. Fazendo uma pequena fala, como se fosse assim uma pequena visita guiada, assim, para quem nos escuta e que ainda não esteve lá, né, não conhece a exposição. Como é que tu descreveria os ambientes, assim, essa circulação, até para a gente dar essa dimensão do figurino, né? Como é que seria esse passeio? Então, a exposição é montada a partir de 5 ambientes. Cada uma dessas 5 mulheres, nomeia cada um desses ambientes. O ambiente central é o ambiente Fátima, onde está e começa pelo vestido, a reprodução do vestido de noiva da minha mãe, que é de 1976, né? E outros elementos, que para não contar tudo, só para despertar a curiosidade do público. Esse vestido que é ampliado na sua simbologia, ele se torna um vestido gigantesco, né?
nos significados que ele tem para mim, e aí a nossa ideia foi traduzir isso visualmente, esse vestido que acolhe, que é quase um útero, né? Então, como trazer essa ideia de um vestido que é o lugar de onde eu vim, digamos assim, que tem essa simbologia, entre outros elementos da minha mãe. Depois, a sala tem os elementos das 2 estrelas pop, que é a pop internacional Madonna, né? Com vários elementos e produtos da sua carreira, pôsteres, discos, e um livro muito especial, que é o livro Sex, que a Madonna, bastante polêmico, que a Madonna fez em 1992, e a gente teve muito cuidado também de como trazer esse elemento provocativo, porque mexe com as questões da sexualidade, do erotismo, mas também a nossa ideia não era criar nenhuma polêmica, né? É mostrar que os produtos estão aí, mas também a ideia não é polemizar, né? Depois disso, a estrela pop brasileira, a apresentadora Xuxa Meneghel, que também tem esse universo aí fonográfico, impresso em pôsteres, revistas em quadrinhos, materiais educativos, na época, né, questionados, mas também considerados educativos, como cadernos, como dicionários, e vários exemplares das bonecas da Xuxa, tanto nacionais quanto internacionais. Depois, o ambiente Ana Raio, que aí entra nesse universo da novela A História de Ana Raio e Zé Trovão, com takes da novela, com vários figurinos, com materiais impressos também, discos, revistas, pôsteres, inclusive peças de figurino que quem é fã da novela tem me escrito, quem viu, né, os materiais de divulgação da exposição de outros estados e querem vir ver ainda, né? Ou numa próxima edição talvez. A própria Ingra Liberato e a mãe dela, a Ingra foi a atriz que fez Ana Raio, ficaram muito impressionadas, porque os figurinos estavam guardados há muito tempo. E elas até desejavam que fosse para um lugar ou para uma situação tal que cuidasse, que conservasse, e de alguma maneira compartilhasse com quem tem interesse nesse universo, né? Lá do final dos anos 80. Então elas também ficaram muito surpresas com o resultado, com as imagens, com os registros da exposição, porque trouxe vida de novo àquele material que já fazia 35 anos que estava engavetado, né? Então tem sido muito prazeroso esse processo por essas devolutivas também. E o último ambiente é o ambiente Barbie, que também traz esse universo de revistas em quadrinhos, revistas comuns de divulgação, pôsteres e vários exemplares de bonecas dos anos 80 produzidas no Brasil somente. E como é que foi um pouco, com conta de como que esses figurinos, porque assim, a gente está sempre partindo, né, da premissa do livro, né, eu trabalhando lá na editora, e, olha as imagens, isso e aquilo. Aí, vamos fazer a exposição? Sim, legal, tem material e tal, vamos fazer a exposição. Aí daqui a pouco a exposição, ela já é um acontecimento per si, né, e ela também começa a gerar suas consequências, suas idas e vindas, e uma dessas repercussões foi da própria Ingra Liberato, né, de passar o contato, mas aí tu conta como é que aconteceu, assim, no meio dessa profusão de escolhas, ainda surgem mais opções de escolha, né? E eu vou colocar mais um elemento, né, para o Deus contar, que eu acho que vale a pena, assim, que foi uma pergunta residente dos meus alunos que foram visitar a exposição. Professora, como é que ele conseguiu todos esses figurinos? Como que ele conseguiu esses chapéus da época? Da época não, que foram usados, né, na novela. Como é que ele conseguiu esses vestidos, essas roupas bordadas, né? Como é que ele fez para conseguir isso? Então eu acho que é uma boa oportunidade para contar para os ouvintes também, né? Como é que se deu. E até a revitalização, né? Porque, como tu disseste, as roupas estavam bem judiadas, né? De estarem guardadas. Então, essa foi uma pergunta que às vezes eu paro, às vezes eu vou na exposição, olho para tudo aquilo e eu me pergunto, né? Porque eu lembro daquele menino que viu os figurinos da novela e o quanto aquilo me encantava. E hoje, isso estar em contato direto comigo 35 anos depois. Eu nunca poderia imaginar que isso aconteceria, né? Então começou com eu já tinha visto a Ingra Liberato em 2009 numa peça de teatro que ela tinha feito lá em Santo Ângelo, mas foi um contato muito fã e atriz. E quando eu tomei a decisão, porque a princípio a novela que era para ter entrado no livro era a telenovela Tieta, Tieta do Agreste, inspirada na obra Tieta do Agreste do Jorge Amado.
Só que até eu menciono a Tieta na parte inicial, mas eu pensava assim, Tieta foi realmente o que mais me tocou, o que é mais representativo, e aí eu disse, não, é Ana Raio Zé Trovão, com certeza. E aí eu fui rever a novela, né? E aí o impacto foi muito maior do que foi lá na época, quando eu era criança e não analisava a novela. Eu assistia, simplesmente consumia. E aí então que eu decidi, não, eu vou... mas para Ana Raio Zé Trovão eu vou tentar fontes primárias, né? Vamos ver se talvez a Ingra Liberato, que estava morando em Porto Alegre, eu já segui ela nas redes sociais, e ela estava com um projeto novo desde 2023, que era a série documental As Amazonas, onde ela revive, né, recorda a imagem da Amazona Ana Raio e vai em busca de outras Amazonas atuais, mulheres que trabalham no mundo equestre, que tem cavalo por estima, que trabalham com cavalo ou que são peoas, né? E é muito bonito porque ela refaz o percurso que a novela fez. Ela viaja por todo o Brasil para ir em busca, na minha visão, das Ana Raios da vida real. Né? E isso me trouxe de volta com muito impacto a imagem dela e foi muito claro para mim. A partir dessa série dá para ver que a Ana Raio é uma das imagens, assim como a Xuxa, a Madonna e a Barbie, que cruzam a fronteira da era analógica para a era digital, né? Que elas estão aí. Olha a Xuxa ontem fazendo o evento da série Stranger Things, né? E a Madonna fazendo show aqui no Brasil em 2024, o filme da Barbie em 2023, né? Comentado no mundo inteiro, e essa série da Ana Raio, que foi num canal fechado, mas muitas pessoas tomaram contato novamente com a figura da Ana Raio. Entrei em contato com a Ingra e ela é uma pessoa super acessível. Só posso fazer um pequeno parênteses. Coisa que, se a gente for pensar, Tieta, por exemplo, né? Tieta é muito daquela época, daquele momento, e ela não se... É uma história quase de época, né? A história da Tieta. Sim. E tem toda uma... pensando assim em termos de conjunto, quando tu falou em Tieta, eu já tinha pensado nela em função da sensualidade. Né? Que mesmo que Barbie seja relacionada ao público infantil, Xuxa também, mas existe uma sensualidade que é mais explícita, vamos chamar assim. Sim. Que na Ana Raio, o verve dela é outro. Né? Exatamente. E isso me chamava a atenção. Mas agora está explicado. Muito bem, obrigada. Inclusive, a própria escritora da novela, que eu entrevistei também para o livro, a Rita Buzar, ela diz exatamente isso. A Ana Raio é uma personagem que é muito bela, muito bonita, mas ela não usa da beleza e da sensualidade como estratégia. É um outro apelo, né? É outro, é a competência dela, é o trabalho, é a retidão, são os valores éticos. A fortaleza, né? Enquanto mulher. Exato. E toda a ressignificação do abuso que ela sofreu quando menina, que ela teve um estupro, né? Com 13 anos. Então, como é que ela ressignifica essa dor e esse trauma ao longo da jornada dela? Então, e a Ingra, então, super feliz, topou fazer a entrevista e revelou coisas incríveis, maravilhosas do que ela recorda sobre a novela e como ela analisa hoje essa personagem, que até hoje ela é parada na rua várias vezes por dia e cumprimentada como Ana Raio, né? Ela é a eterna Ana Raio. E depois a escritora da novela, Rita Buzar, que também foi muito acessível, né? Deu uma entrevista maravilhosa de como foi pensado o discurso, o texto que deu, o contexto, a história para essa personagem, e a figurinista, foi quem cuidou da caracterização, ou seja, 3 mulheres que construíram a imagem Ana Raio: a intérprete, a escritora e a figurinista. As 3 foram sensacionais assim em contar como foi esse processo da novela e da construção da personagem, e aí aconteceu o livro, né? Então a Ana Raio é a última das mulheres porque ela me dá, a partir das fontes primárias, e também por ser a imagem que eu considero das minhas 3 mulheres, das minhas 5 mulheres, a que eu consegui chegar perto. Ou seja, nessa eu toquei, com essa eu convivi a partir da intérprete e das outras, né? Então por isso que ela está no final desse processo, né? E as roupas são belíssimas, gente. Assim, ó, pra quem ainda não foi na exposição, ainda dá tempo, né? Até o dia 10. As roupas são bordadas, são cuidadas, né? É impressionante, assim, o figurino. Eu acho que quando nós conversamos sobre colecionismo, tu ainda não tinha tido acesso a essas peças, né? Estava em processo. Como é que é ser escolhido como um fiel depositário, né, dessas peças?
com essa confiança e a oportunidade de realmente intervir nelas, né? Porque a partir do momento que tu faz essa recomposição dos elementos, quer dizer, tu tá não só colocando elas, né, expondo, enfim, mas essa possibilidade de colocar o teu toque. Sim. Né? Agora a peça não é mais só da Ana Raio, da figurinista, da diretora, também é do Odailson. Né? E a gente teve medo, né, Oda? Sim. Porque era um compromisso muito grande, né? Elas confiaram nele no momento que enviaram esse vestuário, né? O que eles vão fazer com isso, né? Mesmo estando no espaço da universidade. Eu acho que, junto da tua resposta, como é que fica o colecionador sabendo que teve que tirar algumas preciosidades da sua casa e deixar num espaço público aqui? Sempre é aquela coisa, né, de saber, como o próprio livro mostra, quando eu estou me abrindo e contando isso e tornando público, quando publica um livro, um artigo, você está tornando público aquilo que é o teu pensar, a tua reflexão. E quando eu fiz isso no livro, a exposição foi uma decorrência disso. Então, como é que eu compartilho isso com outras pessoas também, né? Então, sempre fica aquela preocupação, sabe? Que as pessoas que vão passar por lá vão ter cuidado, porque são peças de afeto, né? E outras sobre as quais eu assumi uma responsabilidade muito grande, né? Pelo valor histórico, patrimonial que elas têm. E eu, olhando assim para tudo, até agora você estava comentando, eu estava aqui pensando, foi uma confluência do universo, assim, de eu conhecer a Ingra Liberato e a mãe dela, que é a dona Alba Liberato, que mora lá em Salvador, ela que estava na casa dela, que é a casa onde a Ingra nasceu e cresceu também. Todo esse material estava guardado lá, né? Nossa. E aí começou todo um diálogo de eu com a Ingra com a mãe dela, eu com a mãe dela, e tudo foi se alinhando para isso, porque era um sonho delas que isso fosse cuidado, que isso fosse para um espaço onde a roupa fosse tratada, fosse revitalizada, fosse conservada, porque lá não faz parte das ocupações que elas têm hoje, né? Então acho que tudo foi uma confluência do meu querer, da necessidade, da importância que isso teria para uma exposição, para essa exposição, e daquilo que elas já vinham imaginando fazer há muito tempo também, de destinar esse material para algo assim. E ao chegar aqui, claro, foi um processo de avaliar, porque tinha roupas que estavam bem deterioradas, né? Pelo tempo, os bordados se soltando, muito mofo, né? Então, como fazer todo esse tratamento para não danificar mais a peça, né? Claro. Então a gente teve também a consultoria de um conhecido especialista em moda meu lá do Rio de Janeiro, o João Dalla Rosa Júnior, que fez toda essa assessoria e consultoria de conservação e exposição de moda, de que profissionais buscar, que tipo de materiais pode, se não, ser usado para limpar, como passar, como aspirar, né? Como recolocar o bordado, né? E assim foi. Para não descaracterizar, né? Exatamente. Porque são 35 anos, já é uma peça de arte. E é incrível a diferença das roupas, como chegaram e como estão, assim, muito diferentes. Eu fiquei chocada, assim. Bom, eu só vi expostas, né? Não acompanhei o processo, mas elas estão impecáveis, né? Quem não viu, como eu, né? Quem não viu um estado anterior de deterioração, nem cogita, acho, nem imagina, né? Então, a gente percebe, claro, a preocupação de ter uma peça bem exposta, mas ao mesmo tempo esse carinho, essa consideração pela peça, né? Sim. E aí vem uma outra pergunta: essas peças vieram, mas elas voltam? Ou, eu ainda ou não da sei, forma... não tenho essa resposta. A Ingra Liberato, quando a gente estava conversando, eu fui deixando elas a par de todo o processo, como as roupas chegaram, o que foi feito, qual é que foi o ornamento. Eu estou pensando nelas, e o né? resultado final. A Ingra Liberato me disse pessoalmente que a única coisa que ela quer de volta é o chapéu de couro. Ok. Só isso que eu sei. Mas são delas, elas têm acesso no momento que elas quiserem. Claro. Né? Mas são muito tranquilas nesse sentido, ficaram felizes com o resultado, com o cuidado. E a ideia, até como sugestão da Ingra, é expandir isso para um outro evento no ano que vem. Sim, com ela morando em Porto Alegre, eu imagino que faria
total sentido, né? Fazer uma exposição lá também, talvez dedicando então um espaço maior, mais amplo, né? Para a personagem Ana Raio, já que poderíamos até, né, obviamente, contar com a presença dela, claro, né? Ou aqui. A presença dela. Também. Ou aqui lá. Aqui, lá. E para essa proximidade, né? Já que ela é a personagem que tu pôde tocar, né? Eu fico pensando nessa reciprocidade, né? Que pro artista faz tão bem, de se colocar, de entender que o seu personagem permanece, né? Porque nós temos, claro, aí algumas figuras, né? Como a Madonna, né, mundial, a Xuxa também, e que estão sempre dispostas, e a gente viu aí recentemente a campanha do Canva, né? Com a Xuxa, disposta a se ressignificar. Que isso é muito difícil, você abrir um pouquinho mão daquela figura, ou de se levar a sério, né? Daquela figura que, até por documentários, enfim, a gente sabe que aquele momento de vida da Xuxa, enquanto nós víamos uma personagem colorida, brincando com as crianças e tal, ela estava passando por dilemas pessoais outros, né? Que a gente só toma conhecimento depois. Madonna, a mesma coisa, existe a figura pop que está em cima do palco e existe o por trás do palco, que é a pessoa, né? Menos o personagem, mais a pessoa. No caso da Ingra, me parece que ela também se ressignificou hoje, né? Mas ela ainda consegue manter viva essa figura, Ana Raio, mas de um jeito que ela ressignificou por si também, né? Agora, né, nesse documentário, indo atrás das pessoas, quer dizer, como é que ela traz à tona? Quer dizer, não é que alguém esteja dizendo, olha, vem cá, né, vem fazer uma propaganda. Mas não, eu quero falar nisso de novo, né? E com isso voluntariamente se atualiza, né? Então eu percebo que essa proximidade, essa reciprocidade vem dela também, né? De querer estar junto, de querer participar e querer que essa memória se mantenha viva, né? Sim, e fez questão, por exemplo, que a divulgação do evento constasse nos perfis dela de redes sociais também. Até hoje, né? Até hoje tem gente curtindo, perguntando a partir do perfil dela. Então, assim, é algo que ela se importa e se interessa e tem um grande carinho por esse trabalho, que foi o trabalho que alavancou a carreira dela e tornou ela um nome nacional. Sim. Né? E daí eu fico pensando assim, qual é a tua percepção? Tu acha que esse personagem, Ana Raio, imprimiu muitas das coisas que ela continuou fazendo depois? Ou ao contrário, né? A escolha da pessoa dela, Ingra, foi em função do que ela já vinha fazendo, do que ela já vivia? Que quando eu li o livro, especialmente a parte dela, eu fiquei pensando, será que ela foi escolhida pelas coisas que ela já fazia? Ou será que ela se tornou essa Ingra que a gente conhece hoje em função desse personagem que ela... Como é que tu vês isso? Penso que as duas coisas se cruzam. Porque a trajetória dela, ela começou a fazer faculdade de dança lá em Salvador, na Escola de Dança da Federal da Bahia, e acho que na metade do curso ela decidiu ir para o teatro. E no teatro, no Rio de Janeiro, daí, ela começa todo um processo de autoconhecimento. E essa busca por se conhecer melhor, para poder viver outras histórias como atriz, foi levando ela para um caminho também das questões psicológicas, terapêuticas, que desde sempre ela se interessou, né? E fazer Ana Raio, que ela não esperava que fosse ela a protagonista, porém ela foi coautora do argumento original, tanto que o nome Ana Raio vem derivado do nome que o pai e a mãe dela queriam dar para ela quando ela nasceu, que era Ingra Raios de Sol. Olha! Que todos eles têm nomes muito poéticos. E aí se começou ela e o Jaime Monjardim criar esse argumento inicial, e eles foram dando para o nome da família da Ana Raio o nome dos familiares da Ingra Liberato. O primeiro namorado da Ingra, da Ana Raio, que o José Peristano faz, é João Riso, que é o irmão dela. Flor Violeta. Uma colaboração incrível. Flor então. Violeta é o nome de uma das personagens da novela também, que é o nome da irmã dela, que faz a Ana Raio na primeira fase da novela. A menina, a Ana, de 13 anos.
Não, e a Ingrid Liberato faz a primeira fase da Tieta, ela é uma personagem também, a Tonha, né? Também. Então ela já estava ali no meio. Televisivo, e depois do argumento pronto, a Manchete estava buscando quem ia ser a protagonista. Ela sabia que ela ia fazer um papel na novela, mas ela não esperava que ela fosse a Ana Raio. E no final ela foi escolhida, e de fato esse personagem transformou muito a vida dela, porque logo depois de Ana Raiz a Trovão, ela tem um hiato na carreira de 4 anos, onde ela vai morar num aras criar cavalo. Então ela se torna uma amazona e criadora de cavalos. Então ela tem esse ato de 4 anos. Depois ela retorna para a televisão, faz mais novelas na Globo, fez Indomada, fez 4x4. A última que ela fez foi Segundo Sol, se não me engano, dessas novelas de 2023 da Globo. Ainda na Globo. Eu estava vendo aqui que ela teve alguma na Record. Fez várias também. E ultimamente nesse tempo também ela foi se aprofundando nas questões do autoconhecimento, nesse campo aí das terapias sistêmicas, e ela hoje ela trabalha diretamente com isso e com a carreira de atriz e escritora e roteirista. Sim. Porque a série As Amazonas ela ajudou a roteirizar e criar também. Segue fazendo as questões terapêuticas e segue filmando filmes, novelas. Inclusive ela foi para Salvador filmar um filme novo. Um depoimento dela que eu vi em algum lugar, que ela dizia que às vezes quando não estava atuando ela se sentia angustiada por não estar atuando. Então também vai um processo filosófico de autoconhecimento dela, né, que leva ela para as questões terapêuticas. Agora ela escreve, né? Então ela tem os livros publicados, e isso faz com que essa angústia tem um outro verve, né? Que é o direciona essa energia para o seu autoconhecimento também, né? E a gente comentava cenas, né, que estão na exposição, e eu dizia pro Dailson, nossa, mas que cena perigosa, e ele disse, foi ela que fez. Não teve, né? Não teve dublê. Não teve dublê. Os cavalos tinham dublê, e ela não tinha. E tem cenas assim que a gente pensa, como é que... Corrida de cavalo, salto com cavalo, tudo ela fez. E pensando agora nessa, já que a gente está falando mais na Ingrid, até porque teve essa aproximação, né, mais palpável, assim, com esses objetos também que chegaram especialmente para a exposição. Como é que tu vê essa fase dela que tem essa questão filosófica junto, né? Como é que isso gera alguma identificação em ti também? Acha que que esses estudos dela, esses escritos dela, talvez tenham servido para aproximar, para ela te entender também enquanto alguém que se aproxima e que está fazendo esse trabalho conjunto, né? Da pesquisa, do escrever, talvez olhar com mais carinho, sabe? Exato. Eu acho que tem tudo a ver. Por isso dizer, uma confluência de coisas. Exato. Quando hoje ela é também terapeuta, escritora, né? Ela tem um outro... E não está só, como é que eu vou dizer... Trabalhando com as questões midiáticas, no sentido... A estrela dela toma muito... A estrela televisiva que ela foi e continua sendo, tem várias outras nuances também. Que aproxima ela das pessoas de uma outra maneira também e faz ela ser... justamente mais aberta, mais próxima, mais compreensiva com as questões e tal. E uma estudiosa, né? Sem dúvida. Que eu acho que isso é bem importante. Eu acho que isso tem muito a ver também contigo, né? E outro ponto de identificação, né? Porque ouvi-la falar sobre essas questões das terapias sistêmicas, que vai desde a física quântica, a fenomenologia e uma série de questões que eu nunca imaginei a Ana Raio falando isso. Por isso eu acho que é um outro viés, né? Da mulher. Exatamente. E hoje ela é uma atriz escritora com 59 anos. Então também está nesse lugar em que a mídia busca manter em cena as atrizes mais novas, né? Então, como essas atrizes veteranas, né, são solicitadas para papéis ou não são, e aquela angústia que ela falou que viveu anos atrás, né, de quando não está atuando, qual é meu fazer, né? Qual é a minha missão?
E ela encontra esses outros caminhos. O primeiro livro dela, que se chama Medo do Sucesso, é um que ela coloca que foi quando ela precisou quebrar essa barreira e decide, a partir dali, fazer essa revelação de si mesma. Exato. Né? E que ali se abre um portal, uma outra possibilidade, né, da escritora como algo não apenas viável, mas possível, e que porque o medo, e aí vira aquela coisa, o medo do sucesso. Enquanto atriz, né, ela está falando, mas ali ela já é a escritora falando. Sim. Então ela é quase um buscar no seu próprio escrito, né? Agora eu não posso ter medo do sucesso de escritora. Exato. Né? Então isso é bem interessante quando ela analisa nesse livro o que é sucesso. Porque as pessoas não se preparam para ter sucesso, né? E ela fez sucesso muito nova, com 20 e poucos anos. A gente vê os jogadores de futebol, por exemplo, né, que não sabem lidar com sucesso, né? E as figuras todas, se a gente for pensar ali, né, nessa tua seleção, Xuxa também é levada, né, como uma modelo, né, adolescente, novos, né? Madonna também. A Barbie não conta, né? Uma imagem inanimada. Mas que possui muitas personalidades. Mas que também tem, claro, aí relaciona com a Barbie, a Bárbara, né? Que era uma criança, filha da, né? E com isso tinha as suas questões também, né? As suas questões, mas assim, é um sucesso absurdo de uma boneca adulta, né? Uma boneca que até então só se tinha coisa da boneca bebê, a criança, né? A mocinha que vai crescendo já no treino da sua lida de ser a dona de casa, de cuidar do nenê e tal. Então chega aquela boneca que diz, não, olha, vamos cuidar de si, vamos pensar em outra coisa. Então são todas essas imagens, né, quebrando os paradigmas. E na nossa entrevista anterior, o Oda falou um pouquinho da mãe dele também, como quebrou paradigmas na maternidade, né? Eu acho que vale um pouquinho fazer a gente temos ainda uns 10 minutinhos, vamos fazer um fechamento, talvez, por essa mulher que foi assim como está representada na exposição, foi a que deu origem e acesso a tudo o resto, né? Em certa medida. Sim. A minha mãe, a principal vontade dela era ser costureira, né? Então esse campo da moda sempre fez o figurino em si é um tema recorrente em todas, inclusive no cenário da Fátima, né? Exatamente, né? Tudo parte do vestido de noiva dela. E das roupas que ela fazia para mim antes de começarem as lojas ficarem abarrotadas de loja de confecção pronta, né? Eu me lembro muito dela indo na cidade a cada 6 meses comprar peças de fazenda, tecido, para fazer as nossas roupas, né? E depois que começa a comprar roupa pronta. Então esse cuidado dela, que eu encarava e via como uma arte, né? O modo como ela transformava aqueles panos sem forma em formas, na forma dos corpos. Isso era sempre encantador para mim. E ela pedia sempre para mim, o meu trabalho era colocar a linha na agulha, porque ela sempre teve baixa visão desde nova, na agulha da máquina. E quando eu comecei a desenhar ali na 3ª, 4ª série, ela pedia para mim fazer os esboços de croquis de criança, né? Para ela poder ampliar e fazer os moldes. Então esse era o nosso contato, né? No fazer as roupas. E a minha mãe, ela entra na história, no livro, começa a primeira imagem feminina mesmo, de grande expressão e grande significado para mim. E porque eu perco ela, a família perde ela em 1991, ou seja, no final dos anos 80, eu perco essa primeira referência feminina. E aí as outras imagens femininas passam a ter mais significados. E psicologicamente é bem tranquilo, não precisa nem Freud explicar, né? Tem uma busca dessa ausência da presença materna, né? Nessas outras mulheres. E é muito interessante porque, enquanto ela estava viva, ela já me questionava, porque eu colecionava figuras da Xuxa e da Ana Raio, e era
tinha uma adoração incrível pela Barbie. E ela sempre me jogava umas perguntas bem... Porque ela via que eu dedicava muito tempo para aquilo e ela estava preocupada com o meu estudo, com outras coisas também, preocupações de mãe. E ela me perguntava assim, meu filho, o que tu quer com isso? Meu filho, o que tu aprende com isso? O que isso te ensina? Né? E naquele momento, eu, criança, ficava incomodado. Ai, mãe, eu nem sabia o que eu queria. Hoje, e aí no livro, eu retomo essas perguntas dela como questionamentos filosóficos, né? O que eu queria com aquilo e o que eu aprendi com aquilo. E, ao olhar para todo esse conjunto hoje, né, com 46 anos, lá eu só tinha 11, 12, 8, 9, 10, 11, 12. Hoje, com 46 anos, quando eu olho para isso, o que eu vejo, uma das primeiras constatações é, em todas elas, sem me dar conta, foi um avaliador externo do livro que disse, o autor analisa o elemento roupa e figurino nas 5 mulheres. Uhum. E eu, quando escrevi, não me dei conta. Não. Só foi importante porque, né, era importante ver isso. Uhum. Era significativo nelas. Mas foi no final, quando o avaliador apontou, que eu parei, é mesmo. E 5 mulheres brancas. E aí eu olho de novo para aquele contexto e vejo, nossa, olha, as minhas influências foram todas brancas, né? Mulheres brancas. E as mulheres negras, e as mulheres indígenas, e de outras etnias. Onde estão. Exatamente, onde estavam, porque não pertenciam a esse conjunto midiático, ou a tudo isso que a própria escola mostrava, ensinava pra gente. E aí eu lembrei que o nome da escola que eu estudei era Cruz e Souza, o nome do poeta brasileiro, cujo pseudônimo é Cisne Negro, que ele é um homem negro. Isso nunca nos foi dito. Eu tomei isso como uma surpresa alguns anos atrás, quando eu fiquei sabendo que o Cruz e Souza era um homem negro. A nossa escola nunca nos disse isso e nem sequer tinha uma imagem dele. Exato. Quadro, esse é o cara que deu o nome para a escola. E isso é um dos sintomas de uma sociedade que escondia, apagava, né, as questões étnico-raciais. E na Ana Raiz é Trovão, no capítulo da Ana Raiz, eu fui buscar também o ator Eduardo Silva, que interpretou o peão, que era peão de boiadeiro na novela, Niltinho, que era o peão negro, que atuou do início até o final da novela, com papel protagonista, assim. Então fui entrevistar ele para ver como foi isso, como ator negro na época, né, interpretar esse personagem, e hoje como é que ele vê. Porque teve todo um lance de um casal interracial entre ele e uma protagonista branca, e ele sofreu uma série de preconceito e questionamento, né, por ser um negão, tá pegando a branquinha, não sei o que. Ele conta coisas assim impressionantes. E que o próprio Jaime Monjardim, junto com a Rede Manchete, não estavam querendo bancar o casal interracial, porque já tinha dado problema na Globo em 88, se não me engano, com a Zezé Mota e o Paulo, aquele que faleceu, que era diretor também, que era um grande ator. Gracindo, né? Não. Que foi o namorado da Sim a Moça, da Lucélia Santos. Gorgulho, tô pensando aqui, não, mas não é também. Um outro. Marcos Paulo. Quando ele fez o papel com a Zezé Mota, deu um grande bafafá na época na Globo. Então o Jaime estava meio receoso, né? E a ideia era que a personagem branca, a professora Lina, que era uma gaúcha, né, de Santa Rosa, que representava as belezas da imigração italiana, né, e inclusive ela faz todo um discurso na novela que hoje eu olho e digo, mas o que é isso? É a meritocracia gaúcha, do separatismo, que o Rio Grande do Sul tem que ser separado do Brasil porque é mais evoluído e tal. Enfim, essa personagem ia morrer porque não queriam bancar o casal interracial com o peão preto, né? E ele me contou um negócio que na época ninguém imaginava que aconteceu, eu pelo menos nunca fiquei sabendo. Começou uma série de cartas e milhares de cartas, porque não tinha e-mail. Várias pessoas, milhares de pessoas do Brasil escreveram cartas para a Rede Manchete que o Niltinho tinha que casar com a Lina. E aí a Manchete passou isso pro diretor, o diretor mudou o roteiro, pediu para reescrever todas as cenas, e o Niltinho fica até o final da novela e casa no final da novela. E hoje o Eduardo Silva conta isso e dá risada. E naquela época, quando o personagem casava no final da novela, é porque ele era bem importante. E é bem bacana essa análise, assim. Que coisa, né? Essa comoção, porque hoje em dia a gente vê redes sociais até relativamente comum, né? As pessoas, os filmes adequarem coisas conforme o feedback, antes mesmo da obra tá finalizado, né? Mas
isso mostra como a gente tem muita ressignificação, olhar, né? Olhar com... Bom, nós estamos nos minutinhos finais, eu nem vou entrar aqui, isso aqui merece um outro episódio. Mas nós temos agora essa coisa da mídia física, né? A fisicalidade da mídia e as versões. A versão que está no streaming, se tu der play nela hoje, talvez tu veja um filme ou veja uma obra que é diferente daquela que tu vai, da mesma obra, se tu der o play nela na semana que vem. Porque estão sendo tiradas e-books, acontecendo isso, coisas que vão sendo atualizadas constantemente, a pessoa nunca tem a versão final. É sempre 2.0, 2.1, 2.2 e a mídia adquirida em processo. Exato, e a mídia adquirida, ela está sempre sujeita lá nos termos e condições, né? Ela não é sua. A partir do momento que, por algum motivo, algum interesse da plataforma tirar aquilo ali, porque entende que não convém ficar, então ela deixa de existir. Uma coisa que tu está fazendo é o direito ao uso, mas não é tua propriedade. Enquanto que quando a gente comprava lá o DVD, ou o que quer que fosse, né, ou gravasse mesmo, né, numa fita VHS da televisão, aquilo é teu, é a tua mídia. E a importância de ter esses registros, porque a gente consegue, nessa historicidade, olhar para trás e fazer uma reflexão. Sem esses momentos de reflexão, a gente não tem a clareza do quanto a sociedade mudou, porque a gente está sempre no olho do furacão, está sempre vivendo junto, né? Então, parabéns pela exposição, pelas reflexões no livro, e vamos convidar aqui os nossos ouvintes, né, que visitem a exposição que está acontecendo aqui no Espaço Cultural da editora da UFSM. É logo que entra, logo que passa o arco, fica junto do posto de gasolina, ali no centro comercial. É a primeira sala. Segundas, quartas e sextas, das 13 às 17 horas, até o dia 10 de dezembro. E o livro Filosofazer Contempop, Desnovelando Imagens dos Anos 1980, que está disponível na nossa livraria, que fica adjacente, ele também junto ao centro comercial, e no nosso site www.editoraufsm.com.br. Professora Marilda, professora Dailson, muitíssimo obrigada. Obrigada a ti, Jéssica, por essa conversa, né? Por estarmos aqui pensando juntos também. Professor Oda. Obrigado, Jéssica. Obrigado, Marilda, por estarem aqui conosco outra vez. E as pessoas que nos escutaram até aqui, se quiserem e puderem, por favor, visitem a exposição, para vocês também pensarem nas imagens que constituem a subjetividade de cada um e cada uma de vocês. Muito bem, muito obrigada. E para você que nos acompanha, um grande abraço e até semana que vem. Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM.